Tem uma pergunta aqui interessante da Edileuza. Tudo bom, Edileuza? Eu sou da Paraíba. Por gentileza, me tire essa dúvida. Sou asmática e nunca tomei a vacina H1N1 porque sou alérgica ao ovo. Às vezes sinto vontade de tomar por minha conta. Será que posso ter uma reação grave? Edileuza, olha, primeiro a gente tem que entender que tipo de alergia você tem ao ovo, né? Se é realmente uma alergia ou se não é uma alergia. Se é um efeito colateral, se você tem um certo tipo de intolerância ou enjoo ao comer o ovo, ou seja, algo que não tem nada a ver com o processo alérgico, tá? Mas que de certa forma você rotulou esse seu problema de alergia, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa ver é isso. Quem vê isso tudo é ser médico, mas eu só estou dando uma palhinha para que você entenda como é complexo a gente entender se a gente é alérgico ao ovo ou não. Muito bem. Você você descartou a possibilidade de outros problemas e mostrou realmente que você é alérgico ao ovo. Sou alérgico ao ovo. Maravilha. Qual o tipo de alergia que você tem? Você tem uma alergia que é mediada pelo anticorpo IgE? Você tem uma alergia que não é mediada pelo anticorpo IgE? Ou você tem uma alergia mista aos os dois tipos de alergias, mediadas e não mediadas pelo anticorpo IgE? Muito bem. Quando a gente tem uma alergia mediada pelo anticorpo IgE, ou seja, aquele anticorpo principal causador de processos alérgicos, tá? Do tipo 1 que a gente chama, esse anticorpo ele faz com que haja o extravasamento de substâncias vasoativas que aumentam a vasodilatação do seu organismo, e aumentando a vasodilatação causam vários tipos de problemas, causam urticárias, causam diminuição da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, pode dar broncoespasmo, ou seja, fechar os brônquios do pulmão, fazendo com que você tenha falta de ar, pode dar diarreias, pode dar náusea, pode dar vômitos, ou seja, é um quadro bastante complexo e com inúmeros tipos de manifestações, de sinais e sintomas. Então, realmente, se você tiver uma alergia IgE mediada, essa alergia IgE mediada evoluir para a anafilaxia com esses sintomas, aí sim, você precisa colocar muito na balança se você deve ou não fazer a vacina de gripe, até porque ela tem ovo na sua composição. Entendemos que a quantidade de ovo que tem na vacina de gripe não é das maiores. A que mais contém proteína do ovo é a vacina da febre amarela. Depois a gente tem a vacina de gripe, não é uma quantidade tão grande. E boa parte das vacinas tem ovo na sua composição, só que é uma quantidade tão pequena que a gente até nem considera muito, né? Mas se o paciente ele for alérgico, IgE mediado, então a gente tem que redobrar a atenção em relação a isso e tem que colocar na balança se vale a pena ele se vacinar ou não. Se realmente o benefício ele compensa o risco, então existem centros de imunização especiais, ok? Então você vai na Paraíba, você vai procurar a Secretaria de Saúde da sua cidade. Se você tiver o diagnóstico específico de alergia alimentar IgE específica ao ovo, com esses sintomas todos que eu falei, diagnosticado por um médico, um laudo do médico, não é você que vai fazer esse diagnóstico, é o médico que vai dizer isso, um alergista, tá bom? Aí você vai na Secretaria de Saúde da sua cidade. Se a Secretaria de Saúde não tiver esse centro especializado, e se for uma cidade pequena, certamente não deve ter, eles vão te encaminhar para uma cidade de médio porte, uma cidade de grande porte, para que você faça a sua imunização nessa cidade. Por quê? Porque você deve fazer ela de forma escalonada, ok? Primeiro a gente coloca na balança. Vale mais a pena você tomar a vacina ou de certa forma não é ideal você tomar a vacina no seu caso. Então o médico vai colocar isso, vai compensar o risco, o benefício compensa o risco ou vice-versa, né? Então ele que vai resolver isso. E segundo, se realmente não compensa o risco compensa o benefício em relação ao risco, ou seja, é muito mais benéfico eu tomar vacina do que o risco que eu vou correr. Então você busca esse centro especial de imunizações, e esse centro especial de imunizações ele vai fazer de forma escalonada, ou seja, ele vai dividir a vacina em várias doses, e essa própria divisão da vacina vai fazer com que o seu organismo ele também se dessensibilize, ou seja, você vai causar uma certa tolerância à vacina, ok? É um procedimento arriscado? É um procedimento arriscado, por isso que não são todos os lugares que fazem esse procedimento.
necessitando ter um centro especializado para fazer, porque caso aconteça algum problema, precisa ter uma adrenalina, precisa ter uma medicação de controle, um acesso, se possível até entubar o paciente, tudo isso, mas a grande maioria dos casos, quando você faz isso de forma escalonada, não evolui para uma complicação. Agora nós temos uma outra situação, que é a alergia não IgE mediada, pura, não é mista, pura. Não IgE mediada, ou seja, você tem um processo alérgico, não envolve o anticorpo IgE, a pessoa quando come o ovo, ela tem náusea, tem vômito, tem diarreia, mas ela não tem extravasamento de substâncias vasoativas, com o não risco dessa pessoa vir a desenvolver uma anafilaxia, um choque anafilático. Então, nesse caso, não há contraindicação do paciente fazer a vacina que contenha ovo na sua composição, desde que o médico ele se assegure que seja uma alergia não IgE mediada. Agora, existe também o risco do paciente, às vezes, estar no início de uma alergia não IgE mediada, mas, ao tomar a vacina, ele acaba desenvolvendo alergia IgE mediada, ou seja, passando de uma não IgE mediada para uma alergia mista, ou seja, IgE mediada e não IgE mediada. Por isso que é importante vocês assistirem esses programas nossos, para vocês verem como medicina é complexo, né? Medicina não dá para simplesmente você pegar um manual de instruções, olhar o manual de instruções e ver como é que vai proceder. Não tem como você fazer isso. Não é uma ciência exata, não é matemática, não é engenharia, não é arquitetura, não desmerecendo as outras áreas, mas as outras áreas são previsíveis, né? A medicina é imprevisível. A medicina vai muito do bom senso, do cuidado, da redundância, de tudo aquilo que você faz para que o paciente não complique do quadro clínico, tá bom? Então, Edileuza, realmente quem vai resolver isso é o seu médico, o especialista aí do local. Por acaso a gente tem uma possibilidade de estar na Paraíba, eu ainda não tenho como confirmar isso para você, que ainda estamos em negociação aí com uma cidade na Paraíba, não vou dizer o nome da cidade, porque para não causar falsas expectativas, mas siga nossas redes sociais e também siga nosso canal no YouTube, que pode ser que novidades possam aparecer em relação à Paraíba. Tá bom, Edileuza? Edileuza, muito obrigado pela sua pergunta e coloco-me à disposição, qualquer coisa, nós temos a nossa telemedicina, a gente pode tentar ajudar em alguma forma, mas certamente a telemedicina não substitui uma consulta presencial. A telemedicina é somente uma autorização emergencial do Conselho Federal de Medicina para tentar minimizar esse impacto do Covid-19 na vida das pessoas, mas não substitui, em hipótese nenhuma, uma consulta presencial com o médico, tá bom? Um abraço, Edileuza, obrigado.